Decisão importante no Flamengo. Após cobrar diretamente o elenco e receber respaldo da diretoria, Paulo Souza ganha apoio da torcida rubro-negra. Zagueiro está rescindindo seu contrato com o clube russo e ficará livre para assinar. Italianos querem tirar Gabigol do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve e automaticamente ativa o sininho com a opção todas para receber as nossas informações. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Raflamelo 81, você segue a gente nas redes. A gente já começa falando desse processo envolvendo o zagueiro Pablo, ex-Corinthians e que já esteve no radar do Flamengo em várias oportunidades. Ele está rescindindo seu contrato com o Lokomotiv, lá da Rússia. O treinador do Lokomotiv já pediu rescisão por tudo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia e o próximo a deixar o clube é o zagueiro Pablo. Inclusive, ele já comprou passagens, vai desembarcar em São Paulo. O Corinthians é um clube que está de olho em Pablo para tentar repatriá-lo. O Flamengo esteve tentando aí nos últimos anos a contratação do Pablo. A curiosidade é que o Pablo já trabalhou com o Paulo Souza no Bordeaux, no período em que o português esteve trabalhando lá no futebol francês. O Flamengo até agora não teve nenhuma sinalização em relação a uma possível contratação. Agora, uma coisa é você contratar um zagueiro que está empregado e pagar por ele. Outra coisa é o Pablo conseguindo a rescisão de contrato com o Lokomotiv Moscou da Rússia, estando livre e aí você pagando apenas o salário. Uma situação lamentável dos brasileiros que atuam tanto na Rússia quanto na Ucrânia com todos esses acontecimentos. E aí, torcedor, já deixa a primeira enquete no vídeo. Você contrataria o zagueiro Pablo? Aquele ex-Corinthians, ex-Bordeaux? Deixa aqui nos comentários o Pablo que chegou a atuar pela seleção brasileira. Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Vamos falar aqui também de mercado da bola sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vários clubes têm interesse aí na contratação do atacante do Flamengo e agora, de acordo com Ekrem Konur, jornalista que atua aí fazendo o mercado da bola, trouxe a informação de que a Atalanta está interessada em tirar o atacante do Flamengo. Lembrando que o Gabigol já passou pelo futebol italiano, ele foi comprado pela Inter de Milão, né, junto ao Santos, e aí o Flamengo comprou o Gabigol da Inter de Milão, ele não deu certo, chegou a ser emprestado para o Benfica. E aí a Atalanta sinalizando aí com esse interesse e pode fazer a proposta nos próximos dias para a janela do meio do ano, já que a janela está fechada, os clubes europeus não podem contratar agora, só podem sair jogadores de lá. Flamengo ou qualquer outro clube aqui do país podem contratar até o dia 12 de abril, período em que encerra a janela de contratações europeias. Então, a partir do meio do ano, a Atalanta está aí preparando, né, uma proposta de compra pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ainda tem a questão do Zapata, que está saindo, atacante da Atalanta. Se sair, aí mesmo que eles entendem que o Gabigol é o plano A para assumir aí a posição do Zapata, consequentemente disputar aí a UEFA Champions League, já que a Atalanta foi eliminada desta edição que está em andamento da Champions League, a maior competição de clubes da Europa, nas oitavas de final. E aí, se contratar o Gabigol, seria para outra Champions, né? Para a próxima edição da UEFA Champions League. Bom, a gente encerra aqui falando essa situação do Paulo Souza. Desde a saída do Jorge Jesus, o Paulo Souza foi o primeiro e único treinador a ter peito e cobrar diretamente o elenco. E tudo isso aconteceu de forma tranquila. O Paulo Souza, ele ganhou o grupo. O Paulo Souza está ganhando a torcida. O torcedor lançou uma hashtag fechado com o Paulo Souza e muitos torcedores do Flamengo aderiram à campanha. O Paulo Souza, ele tem o respeito do elenco porque ele é verdadeiro e fala na cara. Ele tem o respaldo da diretoria porque antes de acertar ele queria ter
toda essa questão, toda essa moral com o elenco para fazer, para mudar, para cobrar, e não, no Flamengo não está sendo diferente. E uma outra situação, ele tem peito para chegar na coletiva e falar abertamente, criticar o jogador A, o jogador B, em prol do conjunto. Ele deixa a individualidade de lado e o discurso dele é um discurso coletivo, é um discurso de equipe, não é um discurso individual. E o que ele fala na coletiva, ele fala para o atleta no dia a dia, nos treinamentos, e fala também no vestiário, depois de uma vitória, depois de uma derrota ou depois de um empate. Porque a coletiva, depois que acontece o vestiário ali, que acaba o jogo, somente depois desse período do vestiário é que ele vai para a coletiva. E aí ele já falou tudo para o jogador, para quem quer que seja. Então, os jogadores estão dando respeito para ele, porque ele não é dois papos, ele fala, não tem curva, é direto, papo reto, tem o respaldo da diretoria e começa a ganhar o apoio do torcedor rubro-negro. É uma decisão muito importante, porque desde a saída do Jorge Jesus, cada treinador que chegava dava lá o seu treino, trabalhava, não batia de frente com o elenco, com o jogador A, com o jogador B. O Rogério Ceni, vou tirar só o exemplo aqui do Ceni. O Ceni era aquele cara que dava carta branca para os atletas mais experientes do elenco, né, a ponto de que ele teve um problema sério no Cruzeiro aí, né? Ele foi derrubado no Cruzeiro por conta disso, e aí no Flamengo ele não fez isso. Então é preciso ter uma postura, é preciso ter uma filosofia de trabalho, é preciso ter coragem e, acima de tudo, o respaldo da diretoria. Se esse respaldo não vier de cima, aí não acontece nada, o treinador vai começar a bater de frente e será fritado pelo próprio elenco. E que bom que o elenco do Flamengo está entendendo que essa cobrança é importante. Não podem mais ficar acomodados. O comodismo é uma doença. O Flamengo não pode deitar em cima de 2019, achar que aquele ano foi mágico e que já ganharam tudo e que não precisam ganhar mais nada. Então, o Paulo Souza veio, cobrou, tem o respaldo da diretoria e agora o apoio da torcida, e a gente torce aí para que o Flamengo entre nos trilhos e ganhe tudo nesta temporada de 2022. Se você chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, o botão vermelho. Vamos com tudo, apoiando aí o Paulo Souza nesse início de trabalho. Você pode ser até contra de uma decisão ou outra do Paulo Souza, se ele mexe mal ou se não mexe. Agora, que ele está tendo coragem de fazer ou tentar mudar o que ele viu de errado no clube, isso ele está fazendo. Profissionalismo é a palavra. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!